Olá pessoal, professor Enéas Pinho. Vamos conversar agora sobre alavancagem. Esse material está disponível na apostila de vocês e agora nós vamos ver como nós vamos desenvolver o conceito de alavancagem. Vocês podem ver aí na tela os dados que nós usamos para o cálculo do ponto de equilíbrio. Nós acabamos de calcular o ponto de equilíbrio como sendo 400 unidades, quer dizer, eu posso vender 400 unidades, que aí nesse momento de venda de 400 unidades, eu não terei lucro, nem terei prejuízo, estarei no ponto de equilíbrio da empresa, a margem líquida será zero. No entanto, se você observar nos dados iniciais que eu apresentei, o volume de produção dessa empresa é de 1000 unidades. Qual seria o resultado da nossa empresa se a gente, ao invés de vender 400 unidades, a gente vendesse 500 unidades? Obviamente que 500 unidades é um volume de vendas superior ao ponto de equilíbrio. Então, uma venda de 500 unidades certamente nos daria lucro. Vamos montar essa DRE aqui nessa coluna para a gente ver qual seria o lucro da nossa empresa se eu vendesse 500 unidades. Bom, com uma venda de 500 unidades, a minha receita seria de R$ 75 mil. E qual seria meu custo variável? Bom, como eu estou vendendo 500 unidades e o custo variável é de R$ 70 por unidade, então o meu custo variável seria de R$ 35 mil. E qual seria a minha despesa variável? Bom, se eu estou vendendo 500 unidades e a despesa variável é R$ 25 por unidade, então nós teríamos uma despesa variável de R$ 12.500. E qual seria a nossa margem de contribuição? 75 menos 35 menos 12.500 me dá a margem de contribuição, que no caso seria 27.500. Daqui eu vou subtrair o custo fixo, que já que é fixo vai ser o mesmo valor, R$ 15 mil, e vou subtrair também a despesa fixa, que já que é fixa seria o mesmo valor, R$ 7 mil. Então eu encontro aqui uma margem líquida de R$ 5.500. Como era de se esperar, eu tenho aqui uma margem líquida positiva, eu tenho lucro. Era de se esperar porque eu sei que eu estou tendo vendas acima do ponto de equilíbrio. Uma pergunta que poderia ser feita e que encaixa aqui o conceito de alavancagem é a seguinte: o que aconteceria com a minha margem líquida caso a minha receita tivesse um determinado crescimento? Por exemplo, se a minha receita aumentasse 10%, qual seria o crescimento na minha margem líquida? A gente vai observar que, graças ao fenômeno da alavancagem, um crescimento de 10% na receita implica de um crescimento superior a 10% na margem líquida. Vamos ver. Ora, se a minha receita aumentar 10%, então a minha receita passaria a ser R$ 82.500. Seria o valor da minha receita se a minha receita aumentasse 10%. Se a minha receita aumentar 10%, o meu custo variável também aumentará 10%, já que o custo variável é uma função da receita, depende do valor da receita. O custo variável, a despesa variável também cresceria os mesmos 10%. Então, nesse caso, a nossa despesa variável seria 13.500. E com isso, eu atingiria uma margem de contribuição de 30.250, que, por sinal, é a mesma margem de contribuição do exemplo anterior, acrescida de 10%. Quer dizer, quando a receita cresce 10%, a margem de contribuição também cresce 10%. Acontece que o custo fixo, por ser fixo, permanece o mesmo.
E a despesa fixa, por ser fixa, permanece a mesma também. E aí a gente vai encontrar uma margem líquida de 8.250. Vocês podem observar que houve um crescimento na margem líquida. Houve um crescimento na receita e houve um crescimento na margem líquida. O crescimento na receita foi de 10%. Qual foi o crescimento aqui na margem líquida? Para eu fazer esse cálculo, basta eu dividir o valor, o novo valor da margem líquida, dividido pelo valor da margem líquida anterior, e vou multiplicar esse valor que foi assim encontrado. Eu vou converter isso aqui em percentual, né? Para converter isso aqui em percentual, uma forma que eu tenho para fazer isso aqui no Excel é converter aqui para percentual. Na verdade, o cálculo que eu deveria ter feito deveria ser isso aqui, tá? Isso aqui, quer dizer, o azul dividido pelo vermelho menos 1. Essa é uma forma de calcular, no caso, o crescimento que houve. Então, eu vou observar bem aqui que houve um crescimento de 50%. Quer dizer, para um crescimento de 10% na receita, eu tenho um crescimento de 50% no lucro. Quer dizer, um pequeno crescimento na receita provoca um grande crescimento no lucro, na margem líquida. E por isso a gente diz que a empresa está alavancada. No nosso caso aqui, o cálculo do grau de alavancagem operacional vai ser encontrado dividindo o crescimento da margem líquida pelo crescimento da receita. Isso tem que ser representado não de forma percentual, mas de forma decimal. Então, eu vou representar aqui dessa forma. Então, o grau de alavancagem operacional nesse exemplo é 5. Observe que para eu calcular o grau de alavancagem operacional, eu tive que estabelecer um percentual de crescimento da receita, obter o crescimento da margem líquida e depois dividir a margem líquida pela receita. No entanto, tem uma forma mais simples de eu fazer o cálculo da alavancagem operacional. Basta eu dividir o valor da margem de contribuição pelo valor da margem líquida. Então, se eu faço essa conta de dividir, eu vou encontrar a mesma resposta que eu encontrei antes, 5. Então, isso significa que o grau de alavancagem operacional dessa empresa é 5. Eu posso calcular isso dessa forma, como eu fiz primeiro, e eu posso calcular isso também dessa outra forma, como eu fiz depois. Mas o que significa grau de alavancagem operacional igual a 5? Significa que para cada ponto percentual que cresce a receita, eu vou ter um crescimento 5 vezes maior na margem líquida dessa empresa. Isso significa, por exemplo, que se aqui a variação fosse de 20%, então o crescimento da margem líquida seria de 100%, já que 20% do crescimento da receita multiplicado por 5 vai dar como resposta 100%. Então, a minha margem líquida teria um crescimento de 100%. Esse conceito que nós estamos vendo aqui é o conceito do grau de alavancagem operacional. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre o grau de alavancagem financeira e o grau de alavancagem combinada. Obrigado.